Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui com um tema, né, que tem a ver com todo esse conteúdo que eu venho colocando aqui para vocês durante esse período. E aí, especificamente hoje, nós vamos falar de modelando o comportamento desejado, como os pais podem ser exemplo de respeito e comunicação para os filhos. Tá? E aí é muito importante a gente, né, eu quero fazer um apanhado até a gente chegar nessa questão aí de exemplo, tá? Porque vamos pensar, o que é exemplo, né? É, é o que eu mostro, tipo, eu dou um modelo e aí eu faço aquilo ali e peço para a pessoa repetir. Então, isso é o exemplo. Então, uma cópia, faça igual a mim. Faça igual a mim. Isso tem a ver com exemplo, tá? Modelando. O que é modelar? É um passinho de cada vez. Eu vou dando um molde ali, eu vou falando ali, ó, faz assim, assim. E aí eu vou ajustando, ajustando, até que eu vou chegar naquele modelo que eu espero, certo? Mas, para a gente falar, né, igual eu disse no início, vamos fazer um apanhado aí até a gente chegar nessa questão de exemplo, por que é importante, por que os pais, né, eles precisam ser exemplos aqui, tá? Vamos pensar, e assim, pensar não, para a gente entender que o primeiro contato que a criança tem é com quem? Com a mãe ali, com os pais. Então, esse é o primeiro contato que a criança tem. Então, vai ser ali que a criança vai se estabelecer de início. E para vocês terem uma ideia, essa questão aí, desse primeiro contato, as crianças, especificamente, quando elas nascem, elas não se veem fora ali, elas se veem como extensão da mãe. É como se mãe e filho fosse uma só. A partir ali do quarto mês de vida, ela começa ali, ver que ela tem o próprio corpo, quando ela começa a colocar a mãozinha na boca, pé, ela começa a ter essa ideia de que ela não é a mãe. Até então, ela ainda acha que ela é uma extensão, que ela é uma só. Então, quando a gente fala nessa questão de exemplo, se a criança tem essa concepção de início que a criança é um só, então, consequentemente, todos os atos ali que aquela mãe ali executar, a criança vai ter como sendo um ato dela, porque ali ela tem a mãe como sendo extensão, certo? Então, para a gente entender um pouquinho disso e o quanto que isso é complexo. Então, daí, por volta do quarto mês, ela começa a se perceber como não sendo mais tanto essa extensão da mãe. Só que isso vai se consolidar lá no primeiro ano de vida, ela começa a entender, mas vai se consolidar mais a partir do segundo ano de vida dessa criança, tá? Que aí ela começa, pensa, né? Já tem um pouco mais de autonomia, já tem as suas próprias opiniões, tá? Então isso vai ficar mais forte, essa questão dela não ser mais extensão da mãe a partir do segundo ano, ali por volta do segundo ano de vida, certo? E aí, assim, então a gente tá falando, né? Que até o quarto mês ela tem essa questão de extensão. Vocês já observaram aí o bebê, né, nessa idade aí de 4 meses, 5 meses, né, que existe uns momentos ali que são, às vezes a gente fica até preocupado que a mãe se afasta, eles choram, né, e ali é um evento que a gente chama aí de ansiedade de separação, que é quando a criança, né, a mãe sai, e como a criança tem essa concepção de sendo um só, então ela acha que ela deixou de existir quando essa mãe deixa de estar perto dela, tá? Então por isso que existe esse choro, a criança, né, quando a mãe vira as costas, sai, a criança chora, ela, enfim, porque ela não tem essa consciência total de que a mãe não é ela e que ela não é a mãe, que são seres individuais, tá? Por que eu quis falar isso para vocês? Para a gente ver, tá? Para vocês refletirem essa questão do peso,
com relação a exemplo, tá? Então, assim, se nos primeiros meses ali de vida, primeiros anos ali de vida, eu me vejo como extensão da minha mãe, então quer dizer, eu, mãe, eu, pai, eu vou ser a pessoa que vai ser a primeira referência ali que aquela criança vai ter. Principalmente a mãe. Então vai ser aquela primeira referência ali que a criança vai ter. E aí, a gente precisa entender que se eu sou a primeira referência ali, eu que vou dar exemplo para esse filho, eu que vou colocar ali quais são, né, enfim, quais são os comportamentos que eu espero, que eu desejo ali daquele meu filho. Só que para isso, eu preciso ter muito claro. Porque vamos entender. O que é comportamento indesejado? O que é uma quebra de regra? O que é uma falta de limite? Então, a mãe precisa entender quais são esses comportamentos. Quais são esses comportamentos? Então, precisa estar claro quais são os valores que eu quero repassar para o meu filho. Quais são as regras? E aí a gente entra ali com as regras, vamos pensar de tarefas diárias de casa, de responsabilidade, lógico, né? De acordo com o que cada criança consegue fazer, com a sua faixa etária, enfim. Mas eu preciso ter claro isso, tá? Quais são as regras, quais são os valores que eu quero transmitir para essa criança. Regra tem a ver com limite, até que ponto que essa criança pode ir, tá? E tudo isso tem a ver também com essa questão de respeito. O que é o respeito? É o reconhecer o outro, é eu valorizar, é eu considerar. E a gente está falando aqui de como que os pais podem ser exemplo de respeito e comunicação. Como que eles podem ser exemplos de respeito e comunicação? Se respeito é consideração, é valorizar, logo se eu valorizo o meu filho, consequentemente eu estou ensinando ele a me valorizar ou a valorizar os outros. E aí, quando a gente fala de exemplo, tá? A gente não pode, que tem aquele ditadinho lá que fala, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E esse ditado aqui na educação infantil, ele é super prejudicial. Porque é como se eu estivesse dando dois caminhos diferentes para a criança. Ela não tem esse discernimento. Se é eu que sou a pessoa que ela mais confia, que desde pequeno ali foi os primeiros contatos, primeiro contato, fui eu que dispus ali, né, de todo o meu conhecimento, de todo o meu exemplo ali, e aí eu falo uma coisa e faço outra. Então, a gente precisa prestar atenção nesses pontos. E aí, o que eu queria deixar claro para vocês é essa questão de ter claro o que eu espero do meu filho. Se eu tenho isso claro, a partir do momento que eu tenho claro essas regras, esses limites, esses valores, eu vou me comportar de acordo com aquilo que está claro para mim. E aquele posicionamento que eu tenho que ter perante ali o meu filho.
Eu não posso falar uma coisa para ele e fazer outra. Veja o quanto que o exemplo ali, quanto que os pais impactam ali na vida da criança, e o quanto que é importante esse exemplo ali dos pais para essa criança. Então, assim, se eu falo uma coisa e faço outra, eu estou dando 2 direcionamentos. E aí a gente está falando também, né, o tema descomunicação. A comunicação, gente, é a virada de chave. Ela é o caminho para as pedras lá de ouro. Sem comunicação, eu não consigo mudar situação nenhuma. Eu não consigo mudar situação nenhuma. Então, eu preciso estabelecer uma comunicação eficaz, adequada, clara com essa minha criança, com esse meu filho, e ser o exemplo dessa comunicação clara para ele. Então vamos pensar o seguinte, tá? Se eu falo, se eu não quero, desculpa, deu uma. Se eu não quero que o meu filho grite, que o meu filho fale alto, e aí eu vou, menino, vem aqui, faz isso, não sei o quê. Aí a hora que ele vai falar comigo, ele vai falar num tom de voz mais alto. E aí eu vou falar, fala baixo. Tá, mas eu tô falando com ele alto. Tô sendo exemplo? Não estou sendo exemplo. Então, se o tom de voz baixo é aquilo que eu espero do meu filho, consequentemente, eu tenho que utilizar um tom de voz baixo com meu filho. E aí eu escuto muito falar assim: ai, mas lá em casa parece que só vai no grito. Com certeza, só vai no grito. Por quê? Porque você já acostumou a sua criança, ela já aprendeu que se você falar uma, duas, enfim, que no tom de voz baixinho ali, ela não vai, que quando você altera, significa que você tá bravo, que você perdeu ali, que a consequência vai ser pior e por isso que ela vai ter que ir. Eu acostumei ela. Ela aprendeu. Eu não preciso obedecer. Eu não preciso cumprir logo de início quando ela fala. Porque ela vai deixando. Aí daqui a pouco eu faço. E aí é a hora que a mãe perde a paciência e grita e berra e a criança vai mesmo, que ela ficou com medo. Mas quem colocou esse comportamento fui eu, mãe. Gente, e eu não canso de repetir, eu nunca vou cansar de repetir aqui. Todo comportamento ele é aprendido. Se eu faço dessa forma é porque eu aprendi a fazer assim. Se eu aprendi a fazer errado, eu posso aprender a fazer certo também. Eu posso fazer diferente também. Entendeu? Então, é esse o ponto. Então, assim, só vai no grito? Vai porque eu acostumei ele. Então, se eu colocar ali, que é o tom de voz mais baixo, lógico que a partir do momento que ele aprendeu que é o tom de voz mais alto, então ali eu vou ter que fazer o processo de extinção desse comportamento de grito até que ele comece a se acostumar ali com o tom de voz mais baixo, certo? Então, esse é um exemplo do tom de voz. E estudos apontam também que gritos não fazem bem nas neuroconexões ali cerebrais. Então, a gente também tem um ponto negativo aí dessa comunicação de fala mais agressiva, de fala mais alta, tá? Então, é um ponto também que a gente precisa levar em consideração. Outro ponto. O meu filho foi para a creche hoje e ele bateu no coleguinha.
Ele bateu no coleguinha. Filho, mas você não pode bater no coleguinha, não bate no coleguinha, você machuca o coleguinha. Você não pode fazer isso. E aí o meu filho pegou, eu pedi para ele fazer, sei lá, eu falei tal coisa ali para ele e ele foi e me respondeu. Me deu uma má resposta. E eu fui lá e dei uma palmada nele. Não pode bater, mas você bate em mim? 2 direcionamentos, de novo. Se eu não quero que isso aconteça, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Se a criança está repetindo aquele comportamento, e eu já conversei, já orientei, então eu preciso checar todos os locais ali que ela está inserida, as pessoas que ela está envolvida, porque provavelmente ela está presenciando ali, ainda em outros ambientes, aquele comportamento. Então, preciso verificar isso. Mas perceba, se a criança leva a palmada em casa, na hora que ela chegar na escola com o coleguinha ou em outro lugar, que tiver alguma coisa, que ela for contrariada, que ela vê que a criança fez que está errado, o que ela vai fazer? Ela vai bater no coleguinha também. Porque bater faz parte ali daquela rotina dela. Ela aprendeu. Entende? Então não dá pra gente falar uma coisa e fazer outra. Não dá. Aquilo que eu falar, eu preciso mostrar na prática. Por que modelando? Eu dou um modelo, exemplo. Faz igual? Fala baixo. Oi, meu filho, vem aqui. Vamos ajudar a mamãe a guardar o brinquedo? Ah, mamãe, não quero, não sei o quê, mas vem aqui, vamos guardar aqui, ó. Vamos ver quem guarda primeiro? Vamos ver quem guarda primeiro? Eu aposto que eu vou ganhar de você. Eu tento chamar ele ali de uma maneira diferente e com um tom de voz baixo, porque é tom de voz baixo que eu quero, que eu estou ensinando para ele. E quando ele for pedir uma coisa para mim, mamãe, opa, por quê? Fala baixinho, não precisa gritar, eu estou escutando. E é assim que eu vou direcionando, que eu vou modelando. A criança não aprende sozinha. Ela aprende através do modelo. E as atitudes, elas têm muito mais força do que a nossa fala. Eu não posso falar de novo e fazer outra coisa. 2 caminhos diferentes. Então, esses caminhos, eles precisam estarem no mesmo sentido. Não dá para ir diferente. Respeita as pessoas. Ó, filho, respeito, consideração é um valor. Como que é isso? Ah, é você falar, cumprimentar as pessoas, respeitar os mais velhos, enfim. E eu vou falando. Mas aí, a hora que passa alguém perto de mim, ai, que não sei o que, e eu nem cumprimento, eu, sei lá, falo alguma coisa perto da criança. Que exemplo que eu tô dando? Não tô dando exemplo. Eu tô falando uma coisa para ele e tô fazendo outra. E as atitudes contam muito mais. Então, tudo que eu coloco ali como critério, tá? Como aquilo que eu quero que ele siga, como aquilo que eu acho que é adequado, e a gente sabe que existem
comportamento socialmente adequado, então eu preciso fazer uma lista e a partir dessa lista, tendo essa lista clara, eu preciso me comunicar e agir de acordo com aquilo ali que eu listei. Eu não posso fazer uma coisa, falar uma coisa e fazer outra. Se eu valorizo, por exemplo, se um valor para mim é a amizade, então eu vou ensinar para o meu filho que a amizade é importante. Olha, é importante ter amigos, tal, e explico para ele por que que é importante, né, para você brincar, para você poder conversar, para ter uma companhia, enfim, para te faz bem. Mas aí o meu amigo me liga e eu falo assim, nossa, já tá me enchendo o saco. O que que tá me ligando? Ai, não aguento mais. Como? E as crianças, ó, percebem essa inconsistência. Eles percebem. A gente pode achar que não, mas eles pegam no ar. Nós estamos sendo o tempo todo ali observado e, enfim, nós somos o centro ali em que vai definir esse direcionamento. Então, gente, o que eu vejo, tá? De como ponto importante aqui, né? Tudo, lógico, tudo que eu disse, né? Para dar uma chacoalhada ali, para a gente entender que essa questão de o quanto que isso é forte, essa questão do modelo, do ser exemplo, é muito forte mesmo. E eu preciso ser coerente com aquilo que eu falo. Senão eu sou uma fraude. Se eu falo uma coisa e faço outra, eu sou uma fraude. Eu estou ensinando errado, eu não tô conseguindo, eu tô perdida. Que os pais, que essa questão do exemplo, do ensinamento, do aprender comportamentos adequados é importante para a criança ter um norte, um caminho que ela possa percorrer, que vai ser seguro para ela, que vai ser prazeroso ali para ela. Onde eu vou garantir que ela não vá se machucar, tanto fisicamente quanto emocionalmente, enfim. Mas eu preciso trilhar esse caminho e ter claro esse caminho certo que eu quero que ele trilhe. Então, eu acho que a reflexão aqui, tá? Que eu gostaria de levantar com vocês é o que eu quero ensinar para o meu filho. O que eu quero deixar de bom para ele? Quais são os comportamentos que eu vejo que vai ser seguro ali para o meu filho? Que não vá trazer perdas ali para o meu filho. Então eu preciso ter isso. Primeiro passo. Eu preciso ter isso claro. Isso precisa estar muito claro para mim. Primeiro para mim. A partir do momento que eu listo isso, eu vivo isso. Eu vou ser isso. Alessiane, mas a gente erra. Sim, com certeza. Pode ter momentos de que a gente vá vacilar, ou que a gente vá deslizar. Vai. Porque a gente também aprendeu outros comportamentos. E daí vamos pensar o seguinte: até teve um comentário num post que eu fiz. Na minha época
Minha mãe criou 10 filhos e bateu em todo mundo e eles respeitam ela e amam ela do mesmo jeito. Ok, mas eu tenho certeza que você se lembra desse momento em que você apanhou e não lembra como um momento agradável. Você está vivo, você, enfim, passou por isso, não... ok. Mas ficou lá naquele fundinho aquela tristeza ali, aquele sentimento ruim daquele momento que não foi legal. Se eu consigo fazer diferente disso, por que não? Então, assim, por que que eu entrei nesse assunto, tá? Porque essa questão, por exemplo, né, principalmente do bater, que eu dei o exemplo, não bate no coleguinha, mas aí a hora que o meu filho faz alguma coisa, eu vou e dou uma palmada nele. Porque a nossa, né, e aí eu tô falando por mim, a minha geração, a metodologia de educação era com punição, com apanhar, a surra, vai ficar de castigo, não vai poder brincar com os amiguinhos, não vai poder assistir o desenho. Foi assim. Eu aprendi assim. E pode ser que em alguns momentos, por mais que eu queira mudar isso aí, eu possa repetir. Mas aí no momento que eu percebi que eu estou repetindo algo que eu não gosto, que eu não quero, eu já tenho que voltar para aquele caminho que eu quero seguir. Então eu vou tentar o máximo possível seguir a mesma linha, viver aquela mesma linha. Então estabeleci ali quais são os comportamentos que eu quero para o meu filho. E aí eu vou ser o modelo e vou viver aqueles comportamentos. Pode ter momentos em que eu vá escorregar, cometer algum erro? Pode, pode. E eu também não vou ficar me chicoteando por conta disso. Ai, não podia, não deveria. Não, aconteceu. Mas eu vou corrigir e não vou fazer de novo, filho. E aí, gente, me desculpa. Não era assim que a mamãe queria falar com você. Ou não era isso que eu queria fazer. E aí eu mostro pro meu filho que eu também erro. E que ele também vai errar. E que tá certo, que depois a gente alinha e chega no ponto. Então, é, é complexo, mas ao mesmo tempo é fácil. E é uma questão de treino, de ir colocando em prática. Eu sugiro que vocês saiam daqui desse momento e façam essa lista que eu falei do que vocês esperam, dos comportamentos que você espera do seu filho. Lê aquilo, internaliza e começa a viver isso aí. Seja o exemplo. Não acho que vai ser de cara que do primeiro exemplo ali que você der pro seu filho, que você faz assim, que ele já vai fazer, gente. Não é assim. Vai um tempo. E aí o tema, modelando. Então, tipo, vai fazer, não vai chegar no ponto que eu quero. Eu vou falar, ó, dá pra fazer uma... Que legal que você tá fazendo. Que tal da outra vez você fazer assim? Nossa, tô tão feliz que você tá fazendo isso. A minha filha, não sei aonde que ela aprendeu, acho que foi na escola também, a gente fala, tô triste, tô feliz, não sei o quê. E aqui tem muito dessa questão dela falar, né? Às vezes filha, vem aqui, ó, a mamãe tá pedindo, não sei o quê. Filho, ó, você não tá fazendo conforme a mãe falou, nós não combinamos, não foi assim, assim. Aí ela fala assim, mamãe, você tá triste? Não fica triste, mamãe. Eu vou obedecer, ou eu vou fazer. Então, assim, de certa forma, né? Lógico que a gente não deve, porque é a questão até de uma das lives que eu fiz, essa questão de não ficar impondo o emocional, né?
tipo, para a criança ter medo, para a criança, enfim. Então, mas em alguns momentos ali, né, pode ser que aconteça de delas aprenderem, de você falar, enfim. Então, mas é um processo. Conforme eu vou passando, vou mostrando, vou vivenciando ali aqueles pontos que eu quero ensinar, aquilo vai se tornar mais forte e ela vai aprender. Pode ter momentos em que ela vai esquecer e vai fazer diferente daquilo? Pode também. E aí eu vou relembrando, entendeu? A vida é um aprendizado. Porém, nos primeiros anos de vida, ali, fase pré-escolar, fase escolar, são fundamentais nessa criação de comportamentos, tá? E então a gente, desde de quando a criança começa a entender, a gente precisa ter claro ali o que eu quero e vivenciar isso, tá? Então, reforçando, convido vocês a fazer essa lista e vivenciar isso, tá? Eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas aí para vocês com relação a essa questão de comportamentos ali adequados, tá? Do que eu quero cultivar ali de comportamentos bons para o meu filho, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.